Aula 6. Entendendo a programação orientada a objetos. Olá! Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso. Esperamos que você esteja animado, pois iremos aprender muitas coisas importantes hoje. Mas antes de começarmos, que tal revermos os conceitos vistos no último encontro? Aprendemos sobre comandos de tomada de decisão e os de repetição. Obtivemos conhecimento sobre o se, que determina que, se uma condição for atendida, o programa segue por um caminho, caso contrário, tomará outro. Também vimos sobre o case, que funciona seguindo praticamente o mesmo padrão que o se, só que com algumas possibilidades a mais. Já os comandos de repetição são usados quando desejamos executar um conjunto de instruções determinadas vezes. Vimos o for, que indica exatamente quantas vezes ocorrerá a repetição. Além do while, que é usado quando não sabemos ao certo o número de repetições que serão necessárias. E fomos alertados sobre laços infinitos, que podem travar o programa e até mesmo o computador, ocorrendo quando o programador comete algum erro. E isso faz com que inúmeras repetições ocorram devido à falta de uma instrução ou porque certa condição nunca é atingida. As tomadas de decisão interferem no andamento do programa, pois fazem com que o mesmo siga por um determinado caminho perante cada situação. Aprendemos que se e case são comandos de tomada de decisão usados quando temos dois ou mais caminhos a seguir. Utilizamos o while quando a condição for verdadeira, por isso não sabemos exatamente o número de vezes que a repetição irá ocorrer. Os laços infinitos ocorrem quando há falta de instruções ou quando uma condição que daria prosseguimento à repetição não é atingida. Estes são conceitos muito importantes e que estarão presentes no decorrer do curso e em toda a sua carreira. Hoje conheceremos mais itens importantíssimos e que usaremos constantemente. Buscando organizar o grande número de projetos em execução, já nos anos 70 e 80 e na tentativa de garantir o reaproveitamento de trabalhos, surgiu a programação orientada a objetos. A ideia era representar da melhor maneira possível as situações da vida real no ambiente virtual. O que diferencia esse método dos outros é que utilizamos diversos objetos que representam a realidade e interagem entre si, na busca por atender uma tarefa. Algo muito parecido com o que está sendo mostrado no telão. Eles são separados em classes especificadas com características próprias de cada uma. Para que possamos explicar ainda melhor essa questão, vamos ver mais um exemplo. Imagine um dálmata e um labrador. Ambos são cachorros, porém de raças diferentes, mas que possuem características em comum, como 4 patas, um rabo, um focinho, 2 orelhas, entre outras. Assim temos a classe cachorro, que é um grupo em que várias semelhanças podem ser encontradas. Podemos dizer então que uma classe possui atributos que definem seus integrantes. Além de características, precisamos determinar quais ações esses indivíduos realizam. Veja, todo cachorro corre, come, dorme, late, etc. Em programação, esses comportamentos são chamados de métodos. Com esses 2 itens, temos a estrutura da classe cachorro. Após todas essas explicações, você deve se perguntar, mas onde é que se aplicam esses conceitos? Um exemplo prático sempre ajuda, não é mesmo? Pois bem, imagine que você trabalha em uma empresa de software e o último projeto desenvolvido foi um programa para uma loja de materiais de construção. Usando a orientação a objetos, o programador criou a classe clientes composta por atributos e métodos que serão usados no programa. Após criada, o código da classe é armazenado para que, se for necessário, seja utilizado novamente em outro projeto. Depois de algum tempo, surge outro projeto, dessa vez para uma farmácia. E como clientes em qualquer estabelecimento possuem os mesmos atributos, é possível reaproveitar a classe criada para a loja de materiais de construção. A orientação a objetos tornou possível a reutilização de classes em trabalhos diferentes. Como já vimos anteriormente, para poupar tempo e trabalho, foi criado um estilo de programação que permitia a reutilização de partes de um trabalho em outro. Bem, já podemos nos aprofundar um pouco mais em nossos estudos,
pois já conhecemos algo sobre classe e o que a compõe. Mas o que é necessário para usá-la? O que precisa ser criado? O programador, antes de ter classes, precisa desenvolver instâncias. Calma, pois já iremos esclarecer esse conceito. Veja novamente a classe cachorro, só que com mais atributos. Agora, trabalharemos com seres específicos, por exemplo, esses que estão no telão. Eles são instâncias, ou seja, objetos dessa classe cachorro. Ambos são diferentes e isso é refletido na estrutura de cada um. O primeiro é representado da seguinte maneira. Já o segundo apresenta os mesmos atributos com diferentes características. Então, os objetos Totó e Rex herdam itens da classe cachorro, tornando-se instâncias da mesma. Novas instâncias surgem das diferenças entre seres de uma mesma classe. Maria e João, por exemplo, são clientes, porém eles possuem idade, nome, CPF e RG diferentes. Então, cada um deles é uma instância da classe cliente. Saiba também que cada um deles pode herdar atributos e métodos, e este é o próximo assunto do qual falaremos. Você deve estar se perguntando, mas afinal, como funciona essa herança? Para entendermos, é como olhar para uma família. O filho possui características próprias, mas provavelmente será semelhante a seus pais em alguns aspectos. Na programação, encontramos classes filhas ou subclasses que, além de atributos e métodos próprios, mantêm itens das classes principais. Dentro desse assunto, encontramos dois tipos de herança. A simples, em que uma ou mais subclasses herdam características de apenas uma classe. E também a múltipla, em que subclasses derivam de duas ou mais classes. Dessa maneira, economizamos tempo e trabalho. Mas lembre-se que, apesar de que em nossos exemplos utilizamos apenas atributos, o mesmo vale para os métodos. Após aprender sobre classe e tudo mais que envolve esse conceito, como as colocamos em funcionamento interagindo entre si e realizando ações? É simples. Quando queremos que o objeto da nossa classe realize algum de seus métodos, temos que criar uma mensagem. Para entendermos melhor, vamos utilizar o exemplo do objeto Totó mais uma vez. Se quisermos visualizá-lo andando, mandaríamos via programação a mensagem que está sendo exibida no telão. Um detalhe importante nesse exemplo é que, ao determinarmos uma distância a ser percorrida, tal valor aparece entre parênteses. Esse tipo de mensagem é utilizado para que um método seja realizado, mas quando queremos saber um atributo, temos que seguir outra estrutura, a qual está sendo mostrada no telão e o programa nos dá a resposta 4 quilos. Com isso, vamos fazer vários testes para que você tenha certeza que esse ponto foi realmente compreendido. Lembre-se que utilizaremos o objeto Totó com seus atributos e métodos. Estamos progredindo cada vez mais e cada passo dado tem sua importância e significado. Vamos ver agora uma ferramenta que nos ajudará a preservar nosso programa. Trata-se do encapsulamento. Seria como proteger um diário, impedindo que qualquer pessoa tenha acesso a informações que não desejamos compartilhar. Encapsular significa proteger, guardar, e é exatamente isso que fazemos com nossos dados em programação. Assim, as pessoas podem utilizar um programa que desenvolvemos normalmente, mas não têm acesso à fonte do mesmo. Um exemplo bem simples é o celular. Você não precisa entender de telefonia, nem de eletrônica e do funcionamento interno dele para usá-lo. Ou seja, isso tudo está encapsulado no aparelho, em que a única tarefa é digitar os números e falar. Voltando ao caso do cachorro, o programador não precisa saber como funciona o método andar em seus detalhes. Basta dar o comando e o Totó obedece. Esse método pode até ser uma programação complexa, mas para usá-lo, só precisamos chamá-lo. O encapsulamento nada mais é que uma forma de proteção e preservação da estrutura. Para passar os comandos ao computador, não é necessário saber nada além da forma correta de passar o comando. Parabéns! Assim chegamos ao final de mais uma aula do nosso curso. E as informações que vimos hoje são muito importantes e serão de grande ajuda para a criação de programas. Dessa forma, encerramos nossa atividade.
Porém, não pense que a aula terminou. O que você acha de revermos os assuntos abordados hoje? Inicialmente, você viu de onde surgiu a programação orientada a objetos, que ajudou na organização da grande quantidade de projetos que estavam em andamento. Conheceu o que é uma classe e qual o objetivo do seu uso. Aprendeu que atributos e métodos definem os objetos pertencentes às classes com as quais trabalhamos. Conheceu como configurar a herança simples, em que classes filhas adquirem características de uma classe pai. Além disso, viu como funciona a herança múltipla, em que, através das características de duas classes, uma nova classe é criada. Depois, você descobriu como dar comandos e fazer o objeto realizar ações. E, por fim, aprendeu que o encapsulamento é feito para proteger toda a estrutura dos programas. Tivemos um encontro muito produtivo, não é mesmo? E assim, terminamos nossa aula. Foi um prazer tê-lo conosco. Até a próxima!